Aula de colorimetria capilar. Esse módulo aborda o estudo das cores, mechas e reflexos, teoria de coloração, tonalização, matização e descoloração. Módulo 1, Introdução à colorimetria capilar. Eu sou Rodolfo Guariz, o educador de hoje, e vou estar apresentando para vocês a introdução à colorimetria. Esse é um curso para profissionais que têm bastante dificuldade em colorimetria, tá? Que já estudaram e mesmo assim não conseguiram entender muito bem, ou profissionais que não têm conhecimento nenhum e desejam estar introduzindo no conhecimento de colorimetria capilar. A gente vai começar aqui com nomenclatura de cores. Nomenclatura de cores são você saber fazer a leitura. Toda coloração que a gente vai usar, ela contém uma numeração na caixinha de coloração e também a numeração na tabela de cores. Então, como saber quais são esses números, o que eles representam. Então, toda coloração ela pode ter de 1 a 3 números, sendo que o primeiro número é chamado de altura de tom. Depois ele é separado por um ponto, vírgula ou barra. Então, você vai poder usar ponto, uma barra ou uma vírgula. Vai depender da marca que você vai trabalhar. Depois, o segundo número é chamado de primeiro reflexo. Esse primeiro reflexo representa 70% do pigmento. E o segundo reflexo representa 30% do pigmento que vai ser usado na coloração. A altura de tom serve para falar se a sua coloração é preto, castanho, loiro, tá? E os reflexos servem para falar se a sua coloração é dourada, cinza, marrom, enfim, vou dar alguns exemplos. Então, aqui do lado nós temos a altura de tom. 1, preto. 2, preto azulado. 3, castanho escuro. 4, castanho médio. 5, castanho claro. 6, loiro escuro. 7, loiro médio. 8, loiro claro. 9, loiro muito claro. 10, loiro claríssimo. Depois a gente tem, após o ponto, barra ou vírgula, os reflexos, né? Então é muito importante ver que cada reflexo aqui é representado por um ponto. Então ele é ponto zero, não é zero, tá? Aqui não é 1, é ponto 1. Então ponto zero mantém o seu reflexo natural. Ponto 1 leva a sua cor para o cinza. Ponto 2, violeta. Ponto 3, dourado. Ponto 4, acobreado. Ponto 5, acaju. Ponto 6, vermelho. Ponto 7, marrom. Ponto 8, violeta. Ponto 9, cinza. O ponto 8 ele é igual ao ponto 2, ou seja, ele representa o mesmo reflexo. Eu vou pôr uma barrinha aqui para separar, porque vai depender muito da marca que você trabalha. Algumas marcas utilizam ponto 2 e ponto 1, algumas marcas utilizam ponto 8 e ponto 9, mas é importante você saber que um é igual ao outro, tá? E depois a gente tem aí as cores conjuntas, que é quando eu tenho um ou dois números depois desse ponto aqui, ok? Então aqui eu coloquei ó, ponto 01. Ela é uma cor naturalmente cinza, levemente cinza. Então, eu tenho aqui 70% de natural, 30% de cinza, ou seja, uma cor levemente cinza. Ponto 11, eu tenho 70% de cinza mais 30% de cinza, que é igual a 100% de cinza, ou seja, ele é uma cor cinza intenso. Ponto 21, nós chamamos essa cor de pérola. Ela é uma cor violeta cinza, violeta levemente cinza. Ponto 31 é uma cor dourada levemente cinza e ponto 13 é uma cor cinza levemente dourada. Normalmente a gente chama essas cores de bege, né? Bege quente, ele é um bege quente porque o que domina aqui é o dourado. Bege frio, porque o que domina é uma cor fria que é o cinza. Eu tenho aqui o ponto 89, que é exatamente igual ao ponto 21, tá? Coloquei como exemplo aqui, é o violeta levemente cinza. Ponto 66, mais um exemplo aí de dois números iguais. Então, eu tenho 70% de vermelho mais 30% de vermelho, que é igual a 100% de vermelho. Então, ele se torna um vermelho intenso. Eu tenho aqui um marrom frio, tá? Ele é um marrom que finaliza com reflexo frio, cinza.
E eu tenho um marrom quente, ele é um marrom que finaliza com reflexo quente, que é o dourado. É só a gente fazer a comparação do nosso dia, por exemplo. Você acorda num dia bem frio, você repara que ele é um dia mais fechado, é um dia mais escuro. Então, os reflexos frios, quando ele vem no final de uma cor, ele serve para fechar a tonalidade, para escurecer essa tonalidade, tirar o reflexo quente da tonalidade e deixar ela uma cor mais fechada, mais fria. E o reflexo quente, ele serve para fazer essa cor aparecer. Se acorda num dia de verão, bastante sol, você repara que as cores brilham mais no dia a dia, dão mais vida nas cores, né? Então o reflexo quente serve para você deixar uma cor mais quente e fazer com que ela apareça mais. Vou dar um exemplo básico aqui de algumas cores. Ó, por exemplo, a gente vai ter aqui um 9.01, que é um loiro muito claro, levemente cinza. O 9.1 é um loiro muito claro, cinza. E o 9.11, que é o loiro muito claro, cinza intenso. Nesse daqui eu tenho 30% de cinza. Nesse daqui eu tenho 70% de cinza e nesse daqui eu tenho 100% de cinza, certo? Depois, aqui eu tenho uma tabela de cor para mostrar para vocês alguns exemplos e vocês verem isso em cores. Então aqui nós temos os naturais, ó, 1, aqui ele usa 1.1 como preto azulado, é só um exemplo, a maioria das tabelas usam o 2, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê que quanto maior a cor, maior o número, né, mais claro é a cor. Depois a gente tem aqui os reflexos acinzentados, ó, todos que finalizam com 1.1. Reflexo dourado, todos que finalizam com 1.3. Aqui os reflexos puxados para o marrom, ó, todos que finalizam com 1.7. E marrons especiais, no caso marrom frio, como eu falei, os que finalizam com 71. Então aqui dá para ver bem o exemplo, 6.7 ele puxa bem para o marrom, 6.71 é a mesma altura de tom, os dois são loiro escuro, tá, marrom, só que esse é frio, ele tem uma tonalidade mais fechada. Aqui é bem visível também, 7.7 e o 7.71 uma tonalidade mais fechada. Aqui os vermelhos, né? Então a gente tem aqui o vermelho com cobre, que já é uma cor quente, aparece mais. Um vermelho com violeta, ele já puxa mais para um marsala. Os acobreados, aqui eu tenho um cobre com dourado junto, ó, então ele vai vibrar mais no cabelo, vai aparecer mais. Os beges e os mates, nós chamamos o mate de bege frio, porque o cinza predomina aqui. E bege quente, porque o dourado predomina aqui. Os tons pérolas, né, que são os ponto 89, então 7, 8, 9, 10.89, os irisados que tem a predominância aí do violeta. Aqui são os super clareadores, são colorações que tem a numeração após o 10, pode ser chamado de 11 ou 12, vai depender da marca que você usa, vou falar deles um pouco mais para frente. Os matizadores, também vou falar a diferença entre tonalizar e matizar. Importância aqui nos corretores. Corretores, mixtons e intensificadores são colorações que têm pigmentação pura. A gente utiliza para intensificar uma cor, ou seja, deixar essa cor mais forte, mais, no caso aqui, mais cinza, mais violeta ou mais vermelho, né? Vai depender da marca que você trabalha, tem variados tipos de cores. E serve também para ajudar a neutralizar o fundo de clareamento, e eu vou estar explicando como a gente usa corretamente esses mixtons no cabelo. Depois, água oxigenada, né, que é H2O, mais uma molécula de oxigênio se torna H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, também chamado assim. Nós vamos encontrar a emulsão, qualquer água oxigenada abaixo de 10 volumes. Então, você vai encontrar no mercado 6 volumes, 7 volumes, 8, até 9. É chamado aí de emulsão. Tá? Nós usamos para tonalizar mechas, então a gente utiliza, toda vez que vai tonalizar mecha, indica utilizar emulsão para evitar clarear o fundo, né, que você não queria clarear, a cor natural da sua cliente. É usado para escurecer um cabelo, uma cliente tem uma cor clara e deseja passar uma cor escura, ou fazer uma limpeza de cor, que eu vou estar explicando mais à frente. O OX de 10 ou 3% é usado para escurecer ou fazer limpeza de cor. O OX de 26% usado para escurecer
ou clarear de 1 a 2 tons. Você repara aí que eu coloquei que as 3 águas oxigenadas servem para escurecer. Então, qual delas eu devo utilizar? Normalmente eu indico você utilizar emulsão, porque quanto menor a volumagem, mais saudável para o cabelo. E em caso de cabelos brancos, tá? Eu indico a X de 20 porque ela vai dar uma melhor cobertura de cabelo branco. Então, caso você vai escurecer o cabelo e ela tem cabelo branco, a de 20 vai dar um resultado melhor. Nós temos aí água oxigenada de 30 volumes, 9%, usado para clarear 2 ou 3 tons. 40 volumes, 12%, utilizado para clarear 3 ou 4 tons. E essas porcentagens aqui do lado, ó, 3%, 6%, 9% ou 12% é a concentração de peróxido de hidrogênio. Tá? Ou seja, quanto mais alto é a concentração de peróxido da sua água oxigenada, mais poder de clareamento ela vai ter. Então, muitos profissionais utilizam a nomenclatura de 10, 20, 30 e 40, e muitos profissionais vão utilizar de 3, 6, 9 ou 12%. Escolha da emulsão oxidante. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos de como você vai fazer para escolher a sua água oxigenada, tá? Lembrando mais uma vez que esse é um curso voltado para pessoas com um conhecimento aí mais leigo, então eu não vou dificultar, ok? A ideia é só facilitar. Aqui vou dar alguns exemplos, tá? Esse R é considerado raiz, o C é considerado comprimento, o P é considerado pontas e o D é considerado desejo. Eu vou colocar aqui para ninguém ficar na dúvida. Então, o R é raiz, o C é comprimento, o P nós chamamos aí de pontas e o D de desejo. Como a gente faz para achar qual água oxigenada a gente vai utilizar? Então, normalmente eu indico a gente contar a diferença da altura de tom da raiz para o desejo. Então, olha aí, ó, do 5 para o 7. Não me interessa o que vem após o ponto, é o que vem antes. Do 5 para o 7, eu andei 2 casas. Eu tenho 2 tons diferentes. Você põe um 0 do lado e você já vai descobrir qual água oxigenada você vai utilizar. Ok? Então, a resposta desse exercício seria 7,71, que é a cor desejo da sua cliente, a cor que ela escolheu, mais a OX de 20 volumes. E como você vai aplicar? Então, a gente olha aqui, ó, a cor desejo, os 3 números agora são iguais do comprimento e ponta? Se a resposta for sim, você vai aplicar como um retoque. Se a resposta for não, você vai aplicar como uma mudança de cor. Bom, resumindo, ó, era uma cliente que tinha um cabelo loiro médio marrom frio, tá? Imagina um cabelo marrom mais fechado. A raiz dela é um castanho claro, tá? Não tô colocando ideias de cabelo branco aqui, ok? E ela fala para você, olha, esses números você nunca vai no eu acho, você deve abrir uma tabela de cor e conseguir achar essa numeração, tá? Através da tabela de cor. Então, assim que você conseguir descobrir qual é a cor, colocar no papel, futuramente você vai estar fazendo esses exercícios de cabeça, tá? E aí fazer a contagem da raiz para o desejo. Descobriu a diferença de tonalidade, você vai descobrir a água oxigenada e utilizar, tá? E as 3 cores iguais, retoque. Retoque, normalmente a gente aplica a raiz, aguarda 20 minutos, prepara uma nova cor, aplica comprimento e pontas e aguarda mais 20 minutos, tempo total 40 minutos de ação. Segundo exercício, ó, é a mesma cliente, tá? Então, você pega uma tabela de cor, leva até a cabeça dela, acha quais são essas cores de raiz, comprimento e ponta, nunca vai no eu acho, tá? Vê qual é a cor desejo. Então, é uma cliente que tinha um cabelo marrom, chega até você e fala, olha, eu cansei do marrom, quero passar essa cor aqui, um castanho mais escuro, eu acho que vai ser mais fácil para eu manter. Ok, vamos para o exercício. Do 5 para o 3, eu andei menos 2 casas. Toda vez que você andar menos, significa que você vai escurecer o cabelo, ok?
Quando você vai escurecer, você pode escolher usar emulsão, 10 volumes ou 20 volumes. Aqui está o resultado da sua busca. Então, qual é a resposta desse exercício? Então, toda vez que eu vou escurecer, eu posso escolher emulsão, 10 ou 20. A resposta desse exercício seria a cor desejo, 3.0, mais... Eu vou dar um exemplo nesse caso como emulsão, ela não tem cabelo branco, então eu dou preferência em utilizar a emulsão, porque é mais saudável. E como eu vou aplicar? Como um retoque ou como uma mudança? Olha aí, ó, a cor desejo completa é igual à cor do comprimento e ponta? A resposta não. Então eu vou aplicar como uma mudança de cor. Mudança de cor a gente aplica a raiz, já na sequência aplica comprimento e ponta e aguarda um tempo total de 40 minutos, ok? Próximo exercício, raiz da sua cliente é 1,5, ela tem um marrom frio também, um pouco mais escuro, ela fala para você, olha, estou adorando a minha cor e quero manter. Ok, então se ela quer manter, você vai colocar na cor desejo a mesma cor. Do 5 para o 6, eu utilizo, tenho diferença aí de uma casa. Normalmente a gente colocaria aqui o OX de 10. Toda vez que dá 10, você parte para o OX de 20. Por que isso? Então vou voltar aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Água oxigenada de 10 volumes é usada para escurecer ou fazer limpeza de cor, ou seja, ela não serve para clarear. Então a de 20 volumes ela clareia 1 ou 2 tons. Então toda vez que você tiver que clarear um tom, você pode optar em escolher o X de 20, tá? Então toda vez que der aí 10, você parte para água oxigenada de 20 volumes. Resultado desse exercício seria 6,71 mais OX de 20 volumes. Aí você observa, o desejo é igual à cor do comprimento e ponta, você vai aplicar como um retoque. Próximo exercício, ela tem uma raiz 3. O que a gente tem que observar aqui? Ó? Logo aqui embaixo, ó, na observação, devido à concentração de pigmentos, alguns cabelos com alturas 1, 2, 3 ou 4 pode vir a perder de meio a um tom. Então, o que significa isso? Quando você tiver uma raiz 1, 2, 3 ou 4, o OX que der aqui no exercício, você coloca uma volumagem mais forte, seria a próxima. Todas as raízes que for 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos lá. Do 3 para o 5, eu tenho duas casas OX de 20. Então, eu vou partir para um OX de 30. Os três números são iguais? São. Então, ok, é um retoque. Resposta 566 mais OX de 30 e aplicar como um retoque. Próximo exercício, ó. A mesma cliente que tinha um cabelo marrom, raiz castanho claro, e ela deseja uma cor mais clara. Quando você está com a cliente na cadeira, fica mais fácil para você ver isso, porque ver a cor é diferente de ver um número. Então, você iria ter aqui visível que ela quer aplicar uma cor mais clara do que a cor que ela tem. Tá? Toda vez que uma cliente quiser aplicar uma cor mais clara, a gente precisa fazer uma limpeza de cor, ou aí chamado como decapagem. Tá? O cabelo coloração não tem poder de clarear outra coloração. Coloração não clareia coloração. Tá? Então, quando você chegar nessa questão de aplicar uma cor mais clara do que a cliente tem, teremos que fazer uma decapagem. Então, eu aconselho, ó, primeiro, fazer a decapagem no comprimento e ponta. Segundo, fazer a decapagem na raiz. Nesse caso, o fundo de clareamento de 1,8 é um amarelo alaranjado. Eu não vou explicar em detalhes aqui, que eu vou falar sobre fundo de clareamento um pouquinho mais na frente. Então, vou ter que fazer a decapagem até um amarelo alaranjado. Depois eu vou lavar
e colorir com essa cor escolhida, tá? Normalmente, após a decapagem, você pode usar emulsão OX de 10 ou OX de 20. Eu vou por aqui como resultado seria 813, mais uma emulsão e aplicar como uma mudança, porque eu estou mudando a cor. Nesse caso é bem fácil de saber isso. Próximo exercício, ó, ela tem um castanho médio e o desejo dela, né, ela usa no comprimento e ponto aqui um ruivo já, um loiro médio acobreado, e ela quer manter. Então, ó, do 4 para o 7, OX de 30, porém, lembra, ó, quando eu tenho aqui, ó, devido à concentração de pigmentos e alguns cabelos com altura de tom 1, 2, 3 ou 4, eu posso perder um pouco no clareamento. Então, dá preferência. Quando a raiz for 1, 2, 3 ou 4, você dá preferência para a próxima volumagem. Nesse caso, vou usar 40 volumes. As três cores são iguais, ok? Então, resposta 7.4 mais OX de 40 volumes e vou aplicar como um retoque. Próximo exercício, ó, ela coloriu o cabelo inteiro já de uma cor, dá pra ver que as três cores são iguais, então ela já coloriu, foi num salão qualquer, coloriu e não gostou da cor. Chega pra você e fala, olha, eu pintei, não gostei, achei que tá muito claro, quero escurecer, ok. Qual cor você quer? Ela aponta na tabela aqui, essa cor, 5.7. Do 8 para o 5, menos 3. Toda vez que eu tenho menos, significa que eu vou escurecer o cabelo. Quando você vai escurecer, você pode escolher emulsão, 10 volumes ou 20 volumes. Então, resposta 5.7, mas eu vou pôr como emulsão, que é a mais saudável. As três cores são diferentes, 5 e aqui é 8. Então, você aplica como uma mudança de cor. E o último exercício, ó, a mesma coisa. Ela pintou o cabelo inteiro, chega no seu salão e fala, olha, eu fui colorir meu cabelo, mas achei que ele ficou um pouco amarelo. E eu gosto da cor, eu não quero escurecer. Porém, eu quero tirar esse amarelo, eu quero neutralizar esse reflexo amarelo. Então, aqui nesse caso, é um caso aqui um pouquinho mais assim, diferente, tá? Eu vou aplicar como uma tonalização. Então, como que eu vou fazer para eliminar esse reflexo e deixar ele pérola, ó? Então, como tudo aqui é 9, mostra que eu não estou clareando e nem escurecendo. Eu estou mantendo a altura de tom, porém eu vou eliminar esse reflexo amarelo. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui no estudos como eliminar esses tipos de reflexo, ok? Então, eu iria utilizar aqui 9,89, que é a cor que ela escolheu, ó. Mais o Mixton violeta, acabei de mostrar para vocês na tabela aqui atrás. Então, vou colocar ponto 2. Colocaria 5 centímetros de Mixton, pouca coisa. E iria aplicar como uma tonalização. Aplicar como tonalização é fazer o quê? Eu vou levar essa cliente para o lavatório, vou lavar o cabelo dela com o shampoo. Vou aplicar essa mistura do 9,89 mais o Mixton. Vou completar aqui que eu não coloquei. Toda vez que a gente vai manter, ó, do 9 para o 9, toda vez que eu vou fazer uma tonalização, eu vou utilizar uma emulsão. Então, mais a emulsão aqui. Aplico no cabelo dela e aplicar como uma tonalização é aplicar a olho. Eu vou deixar a olho atingir o resultado. Cada cabelo depende muito da textura do fio, se o cabelo está poroso ou não, ele vai dar o resultado mais rápido ou um pouco mais lento. Atingir o resultado eu lavo e depois aplico um condicionador, uma máscara para selar o cabelo e deixar no resultado que eu queria. Bom, aqui vou falar sobre fundo de clareamento. Então, o fundo de clareamento é a cor revelada pelo pó descolorante. Toda vez que você aplicar pó descolorante, seja para fazer uma limpeza de cor, uma decapagem ou mechas, você vai ver esse resultado no cabelo. Você vai ver o fundo de clareamento, a coloração da pigmento, ela colore o fio, e o pó descolorante retira o pigmento, ele descolore o fio.
Tá? Então, toda vez que você vai descolorir um cabelo, vai ser revelado essas cores que estão aí, chamados de fundo de clareamento, ok? Então, colorações do 1 ao 4, a gente vai enxergar aí o fundo de clareamento, ó, vermelho, ok? Então, a gente vai atingir esses fundos de clareamento aqui, ó, vermelho. O 5, de preferência, você vai ver aqui um vermelho alaranjado, o 5. O 6, o 7, de preferência, a gente vai enxergar, olho nu mesmo, o laranja. O 8, você já vai enxergar um laranja amarelado. E o 9, um amarelo. E o 10, um amarelo claro. Então, ó, 10 amarelo claro, ou muito claro, 9 amarelo. E eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem o que é matizar. Então, você atingiu o fundo de clareamento, você precisa saber agora como você vai fazer para neutralizar esse fundo de clareamento, tá? Você neutralizando o fundo de clareamento, você vai conseguir, na hora de tonalizar o seu cabelo, as suas mechas, ou então colorir o cabelo após uma decapagem, atingir um resultado mais bonito de cor, mais fiel de cor, aquilo que você vinha procurando. Então, vou dar um exemplo aqui. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de pigmentação para neutralizar o fundo de clareamento. Então, normalmente a gente utiliza azul ou cinza para neutralizar fundos de clareamento vermelho e alaranjado. Então, vou mostrar aqui, ó, eu estou com uma coloração azul. Vou riscar aqui, ó. Neutralizar, mais uma vez, lembrando, é atingir o resultado marrom, tá? A gente mistura as cores primárias, neutraliza todas elas e aí eu consigo o fundo marrom. Então, eu obter o marrom. Aqui, no caso, eu vou conseguir um marrom bem escuro com azul, ó. Conforme ele vai chegando aqui no laranja e no amarelo, ele vai ficar verde, porque azul misturado com o laranja já contém pigmentação amarela e corre o risco de ficar verde. Então, a gente utiliza o azul nos nos avermelhados para conseguir neutralizar. E conforme vai aplicando uma cor mais clara, ó, ele muda bem a tonalidade. Vou pôr aqui uma cor acinzentada para vocês poderem ver que também neutraliza essas tonalidades. Ó, o cinza, ele já dá uma neutralizada mais suave no vermelho, tá vendo? Ó? E no laranja já neutraliza um pouco melhor, não fica tão verde. E aqui já começa a esverdear. Ó. E nos tons claros ele acinzenta. Vou pôr um cinza bem forte para você ver a diferença. Ó. Ele vai neutralizar o vermelho, aqui onde já tem amarelo vai ficando verde. E depois fica cinza nos fundos de clareamentos mais claros. Agora eu vou mostrar para vocês a função do Mixton violeta. Ó. Vou colocar aqui o roxo, tá? O violeta em 70%, ó, ele vai, uma cor bem violeta, né? Neutraliza suavemente o vermelho, ó, ele muito fraco, só que já neutraliza melhor o laranja e o amarelo alaranjado. Olha como puxa bem para o marrom. Eu consigo ter aqui, ó, vou fazer de novo, eu consigo ter uma boa cor aqui de neutralização nos amarelos alaranjados e principalmente no amarelo, como fica marrom, ó. Então isso é neutralizar o fundo de clareamento. Já um Mixton irisado em 70% pode deixar suas tonalidades mais claras, né? Fundo de clareamento mais claro, ele pode puxar aí para o violeta
não é legal. Então, se você tiver um fundo de clareamento bem clarinho, você pode dar preferência em usar menos Mixton violeta ou usar aquelas cores, né? Vou dar um exemplo aqui, 9.02, que é um 30% só de irisado. Então, ele tem menos porcentagem de irisado. Ele neutraliza menos o vermelho, quase nada. Já neutraliza o laranja e o amarelo alaranjado, ó, mas não é igual o 70%. Porém, nessas cores mais claras, ó, você obtém aí uma neutralização melhor. E você pode ainda ter até nessas cores mais claras um mixton mais suave ainda, ó, um violeta mais suave, que quando ele cair em cima desses amarelinhos claros, aí eu consigo um bege bem clarinho, ó. E tem um resultado de neutralização mais eficaz nessas tonalidades mais claras, deixando a minha cor aí perolada. Então é assim que funciona a neutralização, tá? Em fundo de clareamento. Nós utilizamos em tons vermelhos e vermelho alaranjado. Você pode pôr até aqui no alaranjado, ó. Então, em vermelhos até uma altura de tom 6 aí, você pode misturar. Aqui eu vou falar como utilizar um mixton na coloração, ok? Então você vai misturar 5 centímetros de mixton cinza na cor utilizada. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma morena iluminada. E a minha cliente escolheu passar o 7.7. É uma morena iluminada puxada para um marrom frio, vai 7,71. Então, fundo de clareamento do 7, qual que é? Acabei de olhar aqui, ó, fundo de clareamento do 7 é um laranja. Então, eu vou clarear o cabelo com um pó até um laranja. Logo na sequência, vou lavar e vou tonalizar. Vou tonalizar com 7,71, que é a cor que ela escolheu. Eu vou misturar aqui o mixton cinza. Esse mixton cinza vai ajudar a eliminar o alaranjado, que é o fundo de clareamento da cliente, e mais a emulsão. Esse mixton cinza também 5 centímetros, ok? Bem pouquinho para você não manchar o cabelo. Então, em tons de vermelho. Então, em tons de vermelho, vermelho alaranjado. O alaranjado a gente pode misturar os mixtons cinza. Partindo aqui onde já encontra-se amarelo, amarelo claro, amarelo alaranjado e amarelo muito claro, a gente vai misturar 5 centímetros de mixton violeta na cor utilizada. Vou dar um exemplo aqui também. Então, vou fazer mechas loiras pérolas. E a minha cliente escolheu usar aí um pérola 9,89. Fundo de clareamento do 9 é amarelo. Acabei de ver aqui, ó, amarelo. Então, vou clarear o cabelo da minha cliente até o amarelo. De preferência um amarelo claro, tá? Pra gente, é sempre melhor passar um pouquinho. Quando eu falo passar, é passar bem pouquinho, tá? Não precisa passar muito não, mas sempre legal passar um pouquinho. Melhor passar um pouquinho do que não chegar na cor. Então, fundo de clareamento do 9 é um amarelo. Eu vou clarear então até um amarelo claro. Vou misturar o 9,89, que é a cor que ela escolheu, mais o mixton violeta, tá? Se você tiver também, você pode, por algumas marcas já produzem o mixton pérola, né? Você pode colocar também. E mais a emulsão. Lembrando que a diferença, o mixton violeta só elimina o fundo de clareamento, o mixton pérola ajuda a acinzentar levemente. O mixton apaga o fundo de clareamento amarelo, ó. E também lembrar de colocar só 5 centímetros dele. Misturando o mixton na sua cor final,
você vai ter aí um resultado de cor mais fiel àquilo que você prometia à sua cliente. O Mixton ajuda a neutralizar o fundo de clareamento que foi dado pelo pó descolorante.